adiante. Tá. Tá gravando, beleza, vou para a lâmina então. Tem que compartilhar de novo, né? Aqui, ó. Nós estamos nessa parte. Nós, então, havíamos concluído que a espessura que funciona como altura é de 5 centímetros, ou seja, 0,05 metros, e esta área laranja, cara, é a área da base. Tem mais de um jeito de calcular esta área, tá? Tem mais de um jeito. Então, eu vou calcular esta área laranja, que é a área da base. Alguém quer me dar uma ideia, me dar uma sugestão de como que eu posso calcular essa área da base aí? O que é mais intuitivo nessa figura para calcular a área? O que dá vontade de fazer para calcular essa área laranja? Aqui, somaria tudo. Tudo o quê? Mas não sei se dá para confiar em ti. Não, dá para confiar em ti, sim. Tu tá certa, só tem que me dizer o que tu vai somar. Os lados? Só somar os lados, tipo 8 mais 14 mais 1, é isso? Se fosse perímetro. Se eu quisesse, em vez de construir a laje, tá? Se eu quisesse cercar isso, vamos supor que fosse um terreno, e eu quisesse botar uma tela em volta, esse teu raciocínio estaria completamente correto. Beleza? Seria isso mesmo. O Alisson está me dizendo que multiplica. Multiplica quem por quem? Isso, tem que preencher. Boa. Como é que eu vou calcular essa área? 8 vezes 14? Só Professora, isso? a tua câmera tá desligada. Tá mesmo? Voltou. Ligou? Ligou, né? Ligou. Tá, e aí? Só 8 vezes 14, o Alisson, e já era? Daí já tá certo? Não, a gente tem que coisar porque tem uns espacinhos ali que não tá contando. Quem tá falando? A Ingrid. Isso, Ingrid, boa. Tem uns espacinhos, não estão contando. Então, esse raciocínio do Alisson tá certo. Dá para fazer assim, 8 vezes 14 e eu desconto aqueles buracos, aquelas mordidas que tem no canto. Isso é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer é o seguinte, ó, que eu acho mais intuitivo. É dividir a figura aqui, ó. Eu divido aqui, ó. Ué, por que não veio? Ué, mas como? Ah, aqui, cavalo. Aqui, ó. Eu divido a figura aqui, ó. E calculo essa área que eu vou chamar de área 1. Aí eu divido aqui de novo, ó. E vou calcular essa tira aqui que eu vou chamar de área 2. Depois eu calculo essa outra sobra, área 3. Isso é um jeito de fazer. E aí eu vou fazer aqui rapidinho no cantinho, ó. Esta área 1, como é que eu posso fazer esta área 1? Bom, eu tenho aqui 8, né, que aqui embaixo também é 8, ó, esse pedaço aqui é 8, é um retângulo, vezes esse pedaço aqui, ó. Ah, mas esse aí tu não tem, Sor. Não tem, Tem sim, é 8, a gente é já 8. fez ali, ó. A gente já vê, é só somar, né? Vai somar esse 5 com esse 2 e com esse 1, vai dar esse aqui. Todo mundo enxerga isso? Sim. Então, eu tenho a primeira área. Vai ser 8 vezes 8, 64 metros quadrados. A área 2. A área 2 tá mais fácil, não? Porque essa altura agora é de quanto? Isso aqui tudo é de quanto? 7. 7. É o 5 mais o 2. Beleza. E esse pedacinho aqui embaixo, ó, essa base, quanto vale? 3. 3. Então eu tenho 3 vezes 7. Base vezes altura. Opa. 3 vezes 7, que vai dar o 21 metros quadrados. E aí vou para a área 3. Área 3. Olha só. Quanto vale esse pedaço aqui? 3. 3 de novo. E quanto vale essa altura aqui? 5. 5. Está bem claro, né? Então, 3 vezes 5,
15 metros quadrados. E aí, esta área toda vai dar 64, mais 21, mais 15. Isso aqui, 4 mais 1, 5, mais 5, 10. Vai o 1, 7, 9, 10, 100. Então, eu tenho aí que a área desta laje é 100 metros quadrados. $100 metros quadrados. 5, 1, 7, 9, 10. 100 metros quadrados. Então, agora aqui, ó, é só finalizar. O volume que eu estou querendo é o quê? Área da base, 100 metros quadrados, vezes 0,05 metro. Como faz isso? Bom, 2 zeros, desloca a vírgula 2 casas, 1 vezes 5, 5, isso vai dar 5 metros cúbicos. Então, esse é o volume desta laje. É o quanto eu tenho que comprar de concreto lá naquela fábrica de concreto, né, que vende concreto usinado, eu tenho que ir lá e comprar 5 metros cúbicos. Mas ele não está perguntando isso, não está perguntando quanto que eu vou comprar, nem quanto que eu vou pagar, ele está perguntando quantos caminhões eu preciso para transportar isso. Bom, eu preciso de 10 caminhões com 10 metros cúbicos? Não, né? Eu não tenho nem 10 metros cúbicos, não precisaria nenhum caminhão de 10 metros cúbicos. 5 caminhões com capacidade de 10? Não. Um caminhão com capacidade de 5? Sim. Sim, né? Porque eu tenho aqui, ó, 5 metros cúbicos, o que eu preciso? Preciso de um caminhão que tenha 5 metros cúbicos de capacidade. Letra C. Era isso. Tranquilo? Então tá aí a aplicação específica, tá? De volume de prisma, que eu falei para vocês. Isso de vez em quando aparece, como apareceu aí em 2019. Certinho? O concreto vai até o topo. O concreto vai preencher toda essa altura aqui, ó. Imagina que é como se fosse uma caixa. E tu vai colocar o concreto aqui dentro. Inclusive, o concreto, ele é feito, quando vem assim usinado, ele é feito... só pensar naqueles bagulho que a gente faz a caixa, como quando a gente vai fazer um pilar, a gente faz a caixa com madeira para depois tacar o cimento molhado. Aí depois ele seca e fica naquela caixa. É, isso mesmo. E aquilo ali, inclusive, chama caixa. Né? Chama caixa de concreto, feito com madeira. Depois o pessoal faz o que? Descasca, né? Depois que o concreto seca, descasca ali aquela caixa. Serve para mim para fazer coluna, né? Para fazer viga de concreto, coluna, enfim. Usa-se essa técnica quando usa concreto usinado. Agora o pessoal está usando para fazer laje, usando aquelas lajes que vêm pré-prontas, né? Que chama pré-moldadas. Então elas já vêm mais ou menos em tiras, em pedaços. Aí não usa esse concreto aí de caminhão. Beleza. Posso trocar? Vamos fazer mais um? Ou não? Isso eu acho um outro aqui. Pode ir, senhor. Posso ir? Vamos fazer uma coisa mais light, então. Deixa eu pegar esse aqui. Uhum. Ok. Vou compartilhar aí com vocês. Deixa eu ver. Esta lâmina aí. Também é Enem, só não sei o ano, acho que é 2016, se eu não me engano, essa aí. Deixa eu ver se eu tenho aqui. 2017. Essa aí é 2017. Uhum. Então, assim... Ué. Diz assim... Puxa. Aí. Diz assim, uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2.
A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é... Bom, aí eu tenho que escolher. Isso aí, será que é um tetraedro? Será que é uma pirâmide retangular? Será que é um tronco de pirâmide retangular? Será que é um prisma quadrangular reto? Será que é um prisma triangular reto? Bom, primeiro, tetraedro. Tetraedro significa tetra é 4, teria que ter 4 paredes, 4 faces. Aqui eu tenho uma, lá eu tenho outro triângulo, eu tenho 2. Aí eu tenho 3 aqui, ó, essa deitadinha aqui, ó, essa aqui seria a terceira, essa aqui. Lá eu tenho a quarta, aqui, ó, nesse sentido, ó, mas aqui no chão eu tenho a quinta. Então, esta cabana, ela tem 5 paredes, o chão e mais 4. Então, na realidade, ele é um pentaedro. Então, letra A tá fora. Pirâmide retangular. Ah, dá vontade de falar pirâmide isso aí, né? O cara olha e diz, ah, pirâmide, só quem é que não tá vendo que é uma pirâmide? Isso aí é uma pirâmide? O que tu acha? Ou não? Quem acha? Quem é que ia na pirâmide? Quem marcaria a letra B? Ninguém? Eu não iria por causa do retangular, principalmente. Uhum. Mas embaixo ele não parece um retângulo? A base, a pirâmide sempre tem o nome da base. Se eu considerar isso como sendo pirâmide, a base lá embaixo, retângulo, sei lá. Mas não iria na B igual. Por que que isso não é pirâmide? Porque a pirâmide, ela sempre finaliza num vértice. Seria pirâmide retangular se fosse uma coisa assim, ó. Ó, teria que ter um bico aqui, ó. E aqui eu não tenho bico, eu tenho um segmento. Então não é a pirâmide. Os 4 lados, né? Oi? Ela sempre tem, tipo, os 4 lados. Ela tem paredes triangulares, todas paredes triangulares. Tu vê que aqui, ó, eu tenho parede triangular, aqui é um triângulo, mas essa parede aqui, por exemplo, ó, ela não é um triângulo. Ó. Essa parede é um quadrilátero. Então não pode ser pirâmide. Pirâmide sempre as paredes são triângulos. Então, letra B também não. Letra C, tronco de pirâmide retangular. Bom, isso aí é uma figura mais chatinha. Tronco de pirâmide é uma pirâmide que foi cortada, ela foi decepada. Tipo uma coisa assim, ó. Ó, isso aqui, opa, ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Deixa eu melhorar o desenho. Aí, agora sim. Ó. Isso é um tronco de pirâmide, e é o tronco de uma pirâmide retangular. Por que que é tronco, Sor? Porque se eu seguisse para cá, ó, se eu projetasse aqui, ó, eu teria uma pirâmide completa, quer dizer, como se fosse uma pirâmide que eu cortei. Eu tirei, cortei, aí eu tiro uma piramidinha aqui de cima, pequenininha, ó. Ó, essa aqui eu tiro fora, e aí me sobra o tronco. Então, o tronco de pirâmide é isso. O tronco de pirâmide, tu pode entender, por exemplo, sabe quando tu vai no centro, e aí tem ali na 48, tudo é na 48, tá? Alvorada, tudo que acontece é na 48. Ali na 48, às vezes tem o pessoal da Brigada Militar ali fazendo ronda, fazendo trabalho de segurança ostensiva ali, e os brigadianos, eles ficam em cima de umas caixas assim, ó, desse formato, vai dizer. Nunca viram? Ou então quando vai na festa, também tem segurança, os segurança em cima de umas caixas assim, nunca viram? Isso? Até lá no planeta Atlântida tem isso. Os caras ficam em cima de umas caixas assim, ó. É um tronco de pirâmide. Beleza? Não? Tô viajando? Sim, senhor, já vi. Já viu, né? É um Então, formato de uma tartaruga, não é? é quase, é uma tartaruga quadrada, né? É, dá para dizer. Uma tartaruga de trânsito, tá? Só pra deixar claro. Né?
rabinho da tartaruga. Mais ou menos, mais ou menos. Tipo isso. É o formato de urna também, né? Da urna. A urna tem esse formato também. Tu sabe que eu falei de uma tartaruga de trânsito, né? Que elas ficam no chão. Aquelas coisinhas amarelas que vai no chão. Boa. Não, total. Boa. Mas eu entrei na tua... Viu que eu entrei na tua... Uma tartaruga e eu fiquei, mas ele tá pensando na mesma tartaruga. Não, mas tu viu que eu entrei Ingrid? na tua viagem, né? Eu entrei na viagem, tá, né? Também não vou... Isso que tu passas com o Eu também achei que era uma tartaruga, porque eu chamo de quebra-mola também. Aí eu fiquei, ué. Não, mas é tartaruguinha. Aquilo lá pra mim a gente chama de cucuruto. Tá. Ai, gente, Cada um tem um desculpa, eu tô nome. vendo Bom, muito o canal mas do Gabriel Monteiro. Hã? Enfim. O cucuruto, a tartaruguinha de trânsito, né? O quebradorzinho de mola ali, aqueles pequenininhos, também, aí sim, é tronco de pirâmide, sim. Mas não é o caso aqui, letra C. Prisma quadrangular reto. Ó, prisma. Lembra o que é prisma? Prisma tem que ter uma tampa e um fundo iguais. Os carros passam por cima da tartaruga. Isso mesmo. E aí, pergunto. Prisma tem que ter tampa e fundo igual. Nesse caso aí, tem uma tampa e um fundo igual ou não? Sim. Uhum. Só que não nesse formato que ele botou o desenho, né? Lembra que eu falei para vocês que às vezes é preciso girar a figura para enxergar que ele é um prisma? Eu comentei isso na aula passada. Tu olha assim, parece que não é prisma. Aí tu gira, coloca ele de pé, e quando tu coloca de pé, tu fica com fica a figura disposta de uma maneira que fica mais intuitiva para a ideia de prisma. Então, se eu colocar esse triângulo aqui, ó, esse triângulo no chão, girando a figura, fazendo isso, ó, girando a figura assim, isso aqui vai ficar no chão, e isso aqui vai ficar no topo, ó, isso aqui vai ficar a tampa. Então, vai ser um prisma. Tampa igual ao fundo e paredes retas em volta. Beleza, então já sei que é prisma. Pode ser letra D, pode ser letra E. Tu acha que o prisma ele é quadrangular reto ou ele é triangular reto? Triangular reto? Triangular reto. Triangular reto. Triangular reto, porque a base triangular. A base dá o nome para o prisma. Então é a letra E essa questão. Era isso só. Era só reconhecer. Ai, Deus. Que seja fácil assim. Uhum. Tem, né? Isso aí foi da prova. Isso eu não inventei, isso aí estava na prova. Tá? Então sempre tem essas coisinhas que não dá para errar. Cara, é o que eu falo para vocês assim, ó. Que lindo que não teve conta, é verdade. Sempre eu digo para vocês, vocês têm que se apegar nessas questões, tá? Essas desse tipo aí, tem que acertar todas elas. As questões médias, fáceis, também acertar todas elas. E acertar algumas médias. Eu As adoro que ele médias fala, difíceis... vocês têm que focar nessa. E essas que são fáceis, deve ter só 2. Não, tem mais, no Enem tem mais. Assim, fáceis, bem fáceis assim, é em torno de umas 4 ou 5. Se tu catar bem, tu vai ver. Tá? Mesmo que tenha continha, tá? Mesmo que tenha continha, mas são continhas fáceis. Então, tu vai encontrar análise de gráfico, O reconhecimento problema é que tu chega lá na hora, tu entra em desespero, tu acha tudo difícil. Bom, mas aí não pode. Por isso que tem que treinar antes. Tem que fazer exercício. Para quando chegar lá, não ser novidade. Vocês, quando vão fazer alguma coisa pela primeira vez, a chance de dar certo é grande ou é pequena? Mínima. Mínima, né? Tu vai fazer um bolo. Média. Nunca fez. Eu vou fazer uma lasanha. Nunca fez lasanha na vida. Pode dar certo? Pode. Mas a chance de que não fique tão boa... Senhora, pelo amor de Deus, não compara a lasanha com o Enem. Por quê? É que assim, a lasanha ele vai por uma receita, tu segue a receita. Enem não tem como tu seguir uma receita, porque às vezes cai matéria que nunca caiu na outra prova, então tu não tem como seguir a receita. Não, mas eu não tô falando receita. Eu tô falando, vai fazer uma lasanha, não tem receita, minha filha. Vai fazer a lasanha. Vai pra cozinha e vai fazer. Ui, Deus. Não tem receita, não tem cola. No Enem não tem cola. Na lasanha também, tu vai fazer uma lasanha da tua cabeça, o que tu acha que é? Tu acha que vai dar certo? Não. Alguma coisa vai dar errado. Mas quando for fazer a segunda lasanha, já sabe que uma coisa que tu fez errado lá, tu vai fazer de novo, vai ficar melhor. Lá pela quinta ou sexta lasanha, a tua lasanha vai estar boa. Por quê? Porque tu vai tirando os erros. Então, é a mesma coisa, o Enem. Se deixar para fazer as questões pela primeira vez na tua vida lá no Enem, a chance disso dar errado é grande.
tu vai estar experienciando uma prova no dia. Enem não é para fazer experiência. Enem é para aplicar o que tu experienciou antes. Como é que eu vou experienciar antes, senhor? Fazendo exercício. Tem que achar tempo, tem que estudar aquilo que eu falo para vocês, né? Tem que estudar, não adianta. Não é igual humanas, pessoal, que dá para fazer leitura, dá para fazer não sei o quê, dá para fazer, não. Matemática não tem isso, tá? Não tem, não dá, infelizmente não dá. Tu vai ter que pegar uma folha em branco, pegar o exercício e ficar rabiscando. Certo? Para quando chegar lá na prova não ser a tua primeira vez. Tranquilo? Vão fazer 6 Enem, daí o 7º. Mas eu te recomendo, em vez de fazer 6 Enem e passar no 7º, eu te recomendo de fazer 6 provas até a época do Enem. E aí, quando for fazer a tua prova, vai ser o 7º. Vai ser o teu 7º Enem, vai ser a prova que tu vai fazer. Aí eu acho que vai funcionar também. Certo? Gente, mas pior que faz sentido. Tem uma prima minha que ela cursou 8 vezes pra entrar em medicina e na 8ª ela entrou. Olha aí, viu? Então, se ela tivesse, de repente, feito 8 vezes antes todas as provas, talvez tivesse passado de primeira. Né? Esse ano, quando foi perto da data do Enem, o Jornal do Almoço fez entrevista com uma guria que tinha feito 5 vezes o Enem e era a 6ª vez dela. Acontece. E o quarto dela era assim, era uma parede escrita, né? Não tinha mais nem parede, era tudo post-it. Uhum. Mas é assim, acho que a gente não tem essa vibe toda, né? A gente não quer ficar fazendo 4, 5 vezes, a gente quer fazer agora, provar. Né? Então a gente tem que... É necessário fazer esse estudo aí, tá? Bom, vamos fazer mais uma? Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Vamos fazer uma outra que seja de continha. Tá muita molha. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Tá, eu vou fazer uma outra aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Não, essa aqui então. Essa questão, na realidade, ela é de gráfico. Eu não sei nem se eu já não fiz com você essa questão aqui. Ela é de análise, tá? Não tem continha também, tá? Para quem gostou que não tinha continha. Acho que foi a Ira, né? Que não gosta de continha. Ó, essa aqui. Quem foi? Foi esse Mas aquela de continha que teve antes tava relativamente fácil, né? Tava fácil. Aquela da laje do concreto? Sim. Tava, né? Tava de boa. Eu falando isso, falando que a laje tinha 5 metros. Ai, que horrível. Péssima. Uhum. A Ira é um gênio, viu? Olha aí, ó. Olha só, essa questão aqui... Mas por que eu não coloquei as alternativas? Puxa, aí não vai dar para fazer essa questão. Puxa vida, caramba. Não acredito que eu não baixei. Botei só a questão, não botei as alternativas. Tá, então não... vamos fazer a outra mesmo. Próximo a gente faz essa. Deixa eu compartilhar essa aqui, ó. Fazer uma de continha. Enem também, tá? Enem também. Essa questão aqui do petróleo. Essa questão aqui acho que é 2000 e... Essa aqui que eu acho que é 2016. Deixa eu me ver aqui. 2016 essa questão aí. Então diz assim, ó. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo, ó a palavra ali, ó, paralelepípedo retangular com as dimensões dadas por 60 metros, por 10 metros de base e por 10 metros de altura. Então, as dimensões que estão aí na figura. 60 metros de comprimento, o desenho não está muito grande aqui, né? Mas isso aqui é uns 60. Aqui, 60 metros por 10 metros de largura. E por 10 metros de altura. Muito bem.
Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 3 compartimentos, A, B e C. A, B e C, beleza? 3 compartimentos de mesmo volume por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 metros de altura. Olha que legal, 7 metros de altura, então isso aqui tem 7, ó. Ele está me dizendo, ó, 7 metros de altura e 10 metros de base, de modo que os compartimentos são interligados conforme a figura. Assim, caso haja um rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte da carga vazará. Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima e ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de. Vocês entenderam o problema? Não? Vocês já viram aqueles caminhões que são, assim, alguns são meio ovais, assim, ó. Eles são de transportar combustível, assim, tem esse formato oval. E repararam que aqui em cima tem 3 tampas nesse caminhão? Já observaram? Alguns 3, outros 4. Já viram isso, não? Sim. Sim. Por que que é assim, pessoal? Porque esses tanques, eles são divididos por dentro, ó, em partes. Por que, senhor? Porque caso tenha um acidente de trânsito, um vazamento, alguma coisa, se fura aqui, ó, o que está nesse compartimento, vaza tudo para a natureza, vaza tudo no asfalto. E isso aqui fica, de certa maneira, resguardado. Se o furo é nesse aqui, bom, esse interior aqui vaza e os outros 2 não. Então, isso é uma maneira de minimizar um acidente. Então, eles dividem aqui em setores, né? A mesma coisa acontece nesse reservatório aí desse navio. Foi dividido também em setores. Para se tiver um vazamento, não vaza todo o tanque, vaza só uma parte. Entenderam a lógica? Sim. Bom, a pergunta é, se tem um furo no fundo do C, aqui está o furo, qual é a quantidade de líquido que é vazado? Quanto vaza? Que tipo de raciocínio vocês estão pensando em fazer para calcular o volume de líquido? Está totalmente cheio, tá? Tipo um aquário, ó. Esse aquário está totalmente cheio de líquido e fez um furo no C. A pergunta é, que tipo de raciocínio eu faço para saber quanto que vai fora? Eu tento ver quanto tem dentro de tudo e tiro 1/3. É um raciocínio. Mas será que vai vazar todo o terço? Olha só, se o furo é feito aqui no C... Eu ia falar aí, senhor, tem um bagulho também, né? Eu Ah, acho que para dificultar. Tem que ver por causa que, dependendo da quantidade de líquido que tiver dentro e aonde for o furo, tipo, se o furo for. Se tem de altura 10, se o furo for em 7 centímetros, vai vazar só a parte superior, vai vazar só até onde está o furo. concordo. Mas aqui está dizendo que o furo é no fundo, tá? Onde é que está aqui? Ó? Suponha que o desastre ocorra, um acidente, um furo no fundo do compartimento C, então é no chão. Então vai vazar tudo que estiver acima, porque é no fundo. É igual um balde. Se o balde faz um furo no fundo, ele vaza toda a água. Se o balde faz um furo na lateral do balde, vai vazar até a altura do furo. Depois, para de vazar. Tem razão. Mas é no fundo, então vai vazar tudo. E aí? Tu fez essa prova, Matheus? Fiz, foi meu primeiro Enem, isso aí, Foi. inclusive. Não, segundo. Segundo? Aqui tá dizendo que calcula tudo e divide por 3. Quase isso. E aí, Matheus, o que tu acha? Eu acho que tá faltando coisa aí. Tá faltando coisa, né? Faltou um detalhezinho aí que vocês... Não sei quem foi que respondeu agora. Uhum. Lê de novo só aquele segundo quadradinho ali, lê as 2 primeiras linhas ali. E responde de novo. Eu vou sublinhar aqui, ó.
Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima. Ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento C. Então, olha só de Uhum. novo. Quando o petroleiro se encontra com a sua carga máxima, ou seja, eu tenho toda aquela caixa ali Tudo isso aqui cheia. cheio, ó. 10 Tem metros nenhum de altura aumento de de cheio. nível, tem nível. Então, se está máximo, eu vou considerar que está tudo cheio. Então, tudo isso aí tem petróleo dentro. Uhum. E aí vazou no fundo daquele último compartimentozinho ali. O que que é que vai vazar? Por um momento esquece o cálculo. O que que é que vai vazar de tudo isso? Qual é a parte ali? Vai vazar o C, né? Porque é a primeira parte que vaza, porque furou logo embaixo do C, mas o que que é que falta além do C? O que que mais vai vazar dessa figura? O que vocês acham? Isso aqui vai vazar que eu marquei, é ou não? Essa caixa toda vaza, sim ou não? Sim. Sim. E tem Sim. mais uma Aquele coisa que vai... compartimento, ele passa, tipo, por cima eles balançam, tipo, ele vai até o teto, aquele compartimento. Não, aí é que tá, ó. Ele não vai até o teto. Exatamente. Tu consegue observar, então, que existe aqui uma espécie Ah, de ele tem camada. 7 metros, Isso, ele não tem 10. 7, não 10. Por isso que não divide por 3, ó. Então, aqui em cima, ó, eu tenho uma camada que toda essa camada também vaza, porque está acima das placas. Então, primeiro, na realidade, começa a vazar esta camada acima do 7. Vaza toda ela, todo esse colchão d'água, vai ser um colchão. Vaza todo esse colchão d'água. Depois, quando baixa até a altura de 7, começa a vazar só o C. Então, na realidade, o volume vazado, eu vou fazer o volume 1 mais volume 2. O volume 1, eu vou dizer que é o colchão, para tu entender o que que é. E é aquele colchão d'água que tem lá em cima, aquela camada de água sobre os 7 metros. E o... Aí fica os 3 centímetros, né? Oi? Aí vai ficar os 3 centímetros. 3 metros. Desculpa. 3 3 metros. metros. Isso, fica 3 metros aqui, boa. Fica 3 metros de altura. E o segundo volume é o volume propriamente do C. É propriamente o compartimento C. E aí eu vou fazer o cálculo aqui. V1. Lembra? Paralelepípedo. A, B, C. Produto das 3 dimensões. Agora o exercício ficou fácil. Comprimento do colchão. Manda. Quanto mede esse comprimento? 60 metros. 60 metros. Quanto vale a largura desse colchão? Largura? 10 metros. 10 metros. E quanto vale a altura do colchão? 3 metros. 3 metros. Então, eu tenho aí que o volume 60 vezes 10 vezes 3, 6 vezes 3, 18, com 2 zeros. 1.800 metros cúbicos. Beleza? Volume 2, que é o próprio C. É uma caixinha, quase um cubinho, né? Uma caixinha. Quanto mede? Também é ABC. Quanto mede esse pedacinho aqui? Esse. Quanto mede? Pela lógica. 20 metros? 20 metros, né? Lembra que ele falou que as placas dividem em 3 compartimentos iguais. Então, isso aqui, 20 metros. Então, 20. Quanto que é a largura? 10. O mesmo 10. E quanto que vale o C, a altura? Quanto vale isso? 7 metros. 7 metros. Volume 2, eu tenho 2 vezes 7, 14, com 2 zeros. 1.400 metros cúbicos. Então, o volume total, V1 mais V2, 1.800 mais 1.400. Isso dá 3.200 metros cúbicos. Está aí a resposta. Ah, senhor, mas não tem isso. Ele usa notação científica, né? Usa essa linguagem aí de potência de 10. Isso, então, é a mesma coisa que 3,2 vezes 1.000, né? 3.200. 3,2 vezes 1.000. Ou seja, 3,2 vezes 10 ao cubo. Metros cúbicos. E aí eu fico com a letra D. Tranquilo?
Tranquilo. Esse não era tão fácil quanto o outro, né? Mas também, olha só, não é coisa do outro mundo. O que seria necessário para acertar essa questão? Seria necessário que antecipadamente tu tivesse feito alguma questão parecida com essa. Para quando tu visse isso, daí tu ia lembrar. Porque agora se aparecer algo parecido com isso, tu vai lembrar. Como aquela da chapa também, tu vai lembrar. Então é assim, tu vai lembrar da questão, né? Tu vai ter a habilidade de resolver a partir de outras questões que já foram resolvidas por ti. É assim que funciona a matemática, não tem outro jeito. Né? Então, dá trabalho. Mas é o que temos para o momento. Certo? Deixa eu botar aqui a data. 15. Deixa eu só te Oi, fazer uma pergunta. claro. Quantas semanas a mais tu pretende colocar geometria ainda? Tu vai cilindro, depois o que mais? Vou Só pra- cilindro, cone, esfera. Tá, beleza. Então no Não, próximo eu eu tô vou dar, fazendo... no próximo eu vou dar cilindro e cone. Dá para dar os três, dá para dar cilindro, cone, esfera, porque pirâmide eu não, pirâmide só vou comentar, pirâmide é muita variedade. Eu vou Uhum. pincelar na pirâmide e até cai menos também, é o que menos cai. Talvez eu dê só pirâmide quadrangular, regular, aquela de base quadrada lá. E aí, mas na próxima aula eu vou dar as três figuras. Uhum. Essa é a ideia. Tá. Que Eu são não as tô figuras de fechando uma revolução. listinha que eu vou colocar lá na Edmob lá, pessoal. E aí só pra eu saber direito o que eu tenho que colocar, o que vai ter, Uhum. não vai ter. Tu pode colocar Eu de já prismas e cubos se tu encontrar aí também, pode colocar dessa aula de Sim, hoje já já. tem, inclusive tem uma ali que eu fiz no GeoGebra ali, que eu vi que tu já corrigiu, até fui catar no teu canal no YouTube ali. Aham. Tem a planificação da GeoGebra se tu quiser depois tu dá uma olhada. Beleza. Beleza, Tu beleza. vê. Achei bem interessante. Quando a gente for fazer a correção da lista, vocês vão ver, pessoal, que eu tô falando. Tá. Mas aí primeiro, Isso, não, só pra não dá gente spoiler, saber. não dá spoiler, que esse Não pessoal é vou dar muito. spoiler. Não dá spoiler, não dá spoiler. Depois eles ficam aí. Não. Então tá, deixa eu ver, tem mais Somos aqui. curiosos e fofoqueiros. Não, nós não falamos isso, né, Matheus? Não, né? Nós não pensamos isso. Não, Não, tá louco? capaz, não. Ixi. Eu nem gosto de fofoca, nem... Não, nem gosto. Mas se vocês souberem de alguma coisa aí que eu não sei, podem me passar. Tenho a impressão que a Conceição tava afirmando. Tava filmando? Afirmando. Afirmando. Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir uma outra aqui de piscina. Essa aqui eu acho que é tranquila. A gente não vai ter recreio? É 24 já, tá. Beleza, pior que é. Pior que é. Pessoal, foi um privilégio. Obrigado pela visita, obrigado pela presença. Aguentem o frio, façam exercícios. Na aula que vem a gente vai fazer aí as figuras de revolução. E aí, qualquer coisa que vocês forem precisando, vão mandando lá para mim. Certo? Que vocês, assim, não estão me perguntando muitas coisas, não estão me pedindo muito, mas se vocês precisarem aí, manda lá. Certo? Ok, senhor, muito obrigada pela Então aula. tá. Eu Muito agradeço obrigada pela vocês. aula. Obrigado, Obrigada obrigado. pela A gente aula, se Fran. divertiu. Obrigado pela aula. Obrigado. Foi divertido. Beleza? Fui. Obrigada pela aula, boa Sim, eu noite. tenho que pôr no ED lá. Pior, tô devendo isso. Vou ter que fazer isso. Falou, fui, tchau e benção, já era. Aqui.